Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui nesta semana para refletirmos os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, nos tranquilizando, deixando os problemas do dia a dia para trás e agradecendo a Jesus por essa oportunidade de estarmos todos reunidos para o aprendizado dos ensinamentos de Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Continuando com o Livro dos Espíritos, hoje a questão 344, que está dentro do capítulo A União da Alma com o Corpo. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no instante do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que vai se encurtando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então escapa dos seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Hoje nós pensamos bastante para falarmos sobre esse tema, que é um tema extremamente delicado, que incita polêmicas, e nossa intenção não é polemizar. A nossa única intenção é fazer uma reflexão acerca de a importância de entendermos em que momento o espírito começa a se conectar com o corpo. E isso acontece, como está ali no Livro dos Espíritos, na questão 344, isso começa a acontecer no momento da concepção, ou seja, no momento em que o espermatozoide se encontra com o óvulo, ali começa a haver a concepção. Então, neste momento, o espírito que vai reencarnar, ele já começa a se ligar nessa concepção da matéria. Então, o casal está ali, tendo a relação sexual, e acontece o encontro do espermatozoide com o óvulo, e ali a história de um espírito que está para reencarnar começa a acontecer. Por que nós escolhemos esse tema hoje? Escolhemos esse tema hoje, embora seja um tema polêmico, delicado, porque nós precisamos alinhar algumas coisas. Em primeiro lugar, quando existe uma gestação, o bebê dentro do corpo da mulher que está sendo gestado, ele não é uma massa, ele não é uma massa de carne que está ali dentro em desenvolvimento. Ali já começa a haver uma conexão espiritual. Então, o espírito que está se programando para reencarnar, ele já está fazendo essa conexão. Normalmente, quando existe merecimento, tanto o pai quanto a mãe são consultados a respeito dessa concepção. Eles são consultados durante o sono. Os mentores, tanto do bebê que vai reencarnar, como do pai e da mãe, se encontram com o casal durante a noite e conversam a respeito deste momento e dessa decisão de receber o espírito. Então, por isso que a expressão "eu não pedi para nascer" não faz o menor sentido. Todos nós pedimos, ou melhor, suplicamos para nascer. E o pai e a mãe, que encaram muitas vezes como foi por um acidente ou nós não queríamos que isso acontecesse, estão muito longe da verdade. Na verdade,
na realidade. Durante o sono, eles foram inspirados, eles foram consultados sobre a aceitação ou a não aceitação daquela criança. Isso acontece quando existe merecimento por parte do espírito que vai reencarnar e por parte do pai e da mãe que irão receber essa criança. Existem outros casos, uma grande parte aqui no planeta Terra, um planeta ainda muito atrasado, em que isso não acontece de uma forma tão harmônica, tão organizada, em que os pais são consultados e há toda uma preparação para a formação daquela família. O que acontece muitas vezes? Os pais não estão alinhados com energias mais salutares, mais elevadas. Muitas vezes não tem um merecimento nem merecimento e nem a vibração adequada para ter essa conversa com os mentores. Então, eles estão ali naquele momento puramente sexual e esse ser que tem também que vir para a Terra para reencarnar também necessita desse momento, está precisando reencarnar, não teve o privilégio, muitas vezes isso daí não é algo definitivo, é o que acontece na maioria. Esse espírito não foi preparado, não foi consultado, não foi tudo muito organizado, mas ele precisa desesperadamente reencarnar e ele tem alguma história passada com aquele casal que está muitas vezes totalmente despreparado, mas que estão ali no momento sexual e que essa criança aproveita, né, que esse espírito dessa criança aproveita o momento e há uma junção de fatores no campo espiritual, no campo material, que ajuda que aconteça a concepção. Porque é só nós prestarmos atenção em casais que ficam anos a fio tentando conceber uma criança e simplesmente não conseguem. Vão às vezes até para fora do país, procuram os melhores médicos, fazem de tudo, estão com tudo preparado, têm condições financeiras, saúde e não conseguem ter um bebê, porque não estava programado, a programação não era essa, não era para ter um filho, às vezes, concebido biologicamente, era para ter um bebê muitas vezes adotado, que está lá no orfanato, mas que necessita do amparo daqueles pais, é um devedor de outras vidas, está em algum lugar esperando para ser recolhido. Então, também quem adota uma criança está muito longe da verdade quando acredita que aquela criança não é seu filho. Não é seu filho biológico, mas é seu filho espiritual. Porque existia ali uma programação para que essa criança chegasse nos seus braços. Existem também, no caso de adoção, o que não é o mais recomendável. Por isso que nós temos que seguir as leis de acordo com o ambiente em que nascemos, a sociedade que estivermos, as regras. Então, algumas famílias com condição irem até as comunidades, isso acontecia muito algumas décadas atrás, e pegavam a criança de uma família lá na comunidade, aleatoriamente, e traziam para criar aquela criança. Então, o que está acontecendo? A criança não estava no orfanato. A criança não foi uma criança que está sem pai, sem mãe, realmente órfã. É uma criança que está numa família, em que aquela família às vezes tem muitos filhos, e o fardo está grande, o casal quer muito adotar uma criança, e por vias não recomendadas pelas regras sociais, políticas, sociais, vão e dão um jeitinho, antigamente acontecia muito aqui no Brasil,
davam um jeitinho, iam lá no Nordeste, né? E pegavam a criança e traziam. O que eles estão fazendo? Eles tiravam a criança do seu ambiente em que estava programado para aquela criança nascer. Então está tirando, está mudando toda a estrutura kármica daquela criança. Era para ela ter nascido na comunidade, era para ela tinha dívidas kármicas, resgates. Ela tinha que estar num ambiente mais modesto para trabalhar muitas vezes o orgulho, o egoísmo. E aí, muitas vezes, acontecia muito décadas atrás, acontece ainda de europeus virem aqui, ou até americanos, países ricos, virem até aqui no Brasil e roubarem crianças brasileiras, roubarem crianças na América Latina para criar. Em algum momento isso trará problemas. Só se realmente houver muita misericórdia divina para que essa criança não venha a dar problemas. Por quê? Porque está tirando a criança do ambiente que era para ela estar ali. O que eles poderiam fazer? Se são generosos, se são pessoas boas, podem adotar à distância. Pode ajudar aquela família de alguma forma com alimentos, roupas, fazer visitas, ajudar com material escolar, fazer a caridade, mas não retirar a criança de forma de forma escusa, de forma contrária às regras daquela sociedade, da sociedade local, não passando pelos trâmites legais para adoção. Mas quando nós adotamos uma criança, temos que ter em mente, mesmo não sendo biologicamente nossos, são espiritualmente nossos. Quando nós concebemos um bebê, se tivermos merecimento, tanto o casal quanto a criança, tudo será acordado, ou seja, combinado, consultado durante o momento do sono, para que aquela criança venha numa família da forma mais harmônica e tranquila possível. Quando isso não é possível, quando os pais muitas vezes estão ainda em uma sintonia muito baixa, não estão cuidando da parte espiritual, eles não são consultados previamente e aí, de forma involuntária, pelo menos para aquilo que é racional, a criança virá. Então, é tudo muito parecido. O mundo material e o mundo espiritual é tudo muito parecido. Quando a gente faz as coisas sem planejamento, elas ficam tudo na correria. Nós fazemos as coisas meio improvisados e sempre com a misericórdia divina atuando, sempre com mentores, sempre com benfeitores. É só estender a mão, é só fazer uma prece que Deus está ali nos ajudando a criar aquela criança. Deus vai ajudar, a lei de misericórdia, ela vai impulsionar situações para promover o crescimento daquela criança, o desenvolvimento, principalmente espiritual daquela criança. Então, tudo que acontece, gente, não é acidente. Outra coisa um tanto quanto polêmica, mas que nós precisamos enfatizar. A questão do aborto. O aborto, ele só é reconhecido no espiritismo, na doutrina espírita, quando a mãe está em risco. Ou seja, uma criança que engravida por abuso sexual, por estupro, o abuso do pai, do padrasto, do tio, de um familiar, de um vizinho, de quem quer que seja, quando ela sofre um estupro através de um pedófilo, aquela criança está correndo risco de vida, porque ela não tem um corpo preparado para a concepção, ela não tem um corpo físico pronto, ela não tem o livre-arbítrio dela em condições da concepção. Então o Espiritismo entende que, em primeiro lugar, vem a segurança daquela criança, em detrimento ao espírito ali que está se alojando em decorrência de um estupro. No caso de um aborto, porque a mãe está doente durante a gestação e os médicos chegam à conclusão de que a vida daquela mãe está em risco, está com câncer, está com teve um AVC,
qualquer doença grave em que a mãe não tem condições de levar a gestação adiante, o espiritismo, a doutrina espírita kardecista entende que prevalece a saúde da mãe, da que está encarnada. Aquele espírito poderá reencarnar numa outra situação, em um outro momento, ou talvez até com outro casal, se aquela mãe estiver em risco. Então, o aborto também é reconhecido. Já saindo fora dessas duas situações, o espiritismo não reconhece o aborto pura e simplesmente porque a pessoa ela engravidou e ela resolveu que ela não quer aquela criança. Mas aí não tem juízo de valores. Cada um irá responder pela sua escolha. Quem já cometeu o aborto e não tinha noção de que do quanto é grave se tirar um bebê, não deve se culpar, porque a culpa não é algo que vá fazer bem para o espírito. Não tinha conhecimento, não tinha entendimento, fez aborto em outro momento, vida que segue. Faça o seu melhor. Vá cuidar de crianças num estabelecimento, num orfanato. Vá, se puder adotar hoje, adote. Se não puder, seja caridoso, seja generoso. Faça o melhor que puder com as crianças de outras pessoas. Ou a caridade no geral. Se perdoe, porque a culpa é nociva, faz mal. Se perdoe e siga adiante. Então, tudo que nós não sabíamos, até o momento de sabermos, tem um peso. Depois que nós sabemos, depois de hoje, ninguém pode mais alegar ignorância. É um tema bastante complexo, porque a gente nunca está vamos dizer assim, no dito popular, na pele da pessoa, né, que está sofrendo isso. Mas devemos lembrar que nossa programação kármica, ela vem de uma forma estruturada. Existe todo um planejamento aonde nós vamos estar transformando as nossas falhas de vidas passadas para se resolver nessa. Não podemos esquecer que não temos essa única vida. Quantos erros cometemos em vidas passadas? E nesta, pelo véu do esquecimento, a gente não se recorda, tomamos atitudes impensadas, atitudes que vai nos marcar para o resto da vida. Então, é lembrar que estamos aqui para aprender, estamos aqui para pôr em prática o que nós adquirimos de conhecimento. E lembrando que tivemos faltas em vidas anteriores. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu não quero um ser crescendo dentro de mim. Ele não foi concebido com amor. Mas qual será que foi a forma que a espiritualidade conseguiu encaminhar para que essa criança pudesse vir? Seja por ser um desafeto do passado, alguém que nós, numa outra vida, repudiamos, e estamos tendo a oportunidade de, nesta encarnação, resolver, ou pelo menos iniciar uma tratativa de reconciliação de um inimigo do passado, de um familiar que a gente, por desentendimento, simplesmente não conseguiu na vida passada resolver os problemas. Então é uma decisão muito séria. Eu penso que só Deus tem o direito de recolher uma vida. Ele nos dá a centelha divina e ele recolhe no momento em que ele entende que seja esse momento. Mas o corpo é meu. Eu tenho livre-arbítrio. Talvez pela ignorância de não conhecer essas questões de vidas passadas, será levada em consideração. Porém, nós temos que sempre buscar evoluir, sempre buscar ter conhecimento e entender que nós não somos um ser de uma única vida e que nós temos, sim, ajustes a serem feitos, seja de encarnações passadas, ou seja, dessa própria encarnação. Então, muitas vezes, com uma atitude dessa, nós estamos agravando a nossa encarnação, perdendo a oportunidade de ter ajustado uma falha do passado.
Mesmo em situações que é muito difícil a gente dar como sugestão, né? A pessoa foi abusada. Mas qual foi a forma que nós encontramos num desafeto, o que é espiritualidade, né? Encontrou no desafeto para fazer esse irmão vir, encarnar, para ser feitos os ajustes. Nós já tivemos um caso em que nós pudemos auxiliar com conselhos no centro, em que a mãe foi violentada e ela queria tirar a criança. Conversamos, explicamos e ela resolveu aceitar a criança. Mesmo que, no final, ela desse por adoção. Vou gestar, mas não sinto que essa criança é minha. Ela não foi gerada com amor, eu não quero. Então, se você gera e depois você dá para adoção, é muito melhor do que você simplesmente se sentir um Deus e tirar uma vida. Porque o fato de o bebê estar com 2 meses, 3 meses, é uma vida. Sim, você está matando uma vida. Porém, não nos cabe aqui ficar julgando a atitude de um, de A, de B ou C. E sim que faça as pessoas refletir que não existe injustiça. Já falamos aqui outras vezes. Se fosse injusto, Deus não permitiria. Se assim o permitiu, é porque algum ajuste naquela situação, ela foi criada para que fosse em benefício de ambos se resolverem, né? Nós não julgamos e não queremos entrar, né, nessa seara, nesse âmbito que traz tanta polêmica, debate. Só estamos deixando claro como funciona dentro da doutrina espírita kardecista, que é a proposta da nossa página. Nós não entramos em embates sobre questões que vão para o viés político. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é pura e simplesmente explicar como funciona. E o livre-arbítrio vem acima de tudo. Livre-arbítrio, cada um é responsável por aquilo que escolhe, né? Eu não escolho os efeitos, mas eu escolho a causa. Então, para cada ação haverá uma reação. Eu escolho o que eu quero ter como efeito. As causas sou eu que provoco. Então, eu que tenho que fazer essa opção. Mas nós não temos nenhum juízo de valor, não estamos colocando aqui julgamentos e, repito, não há viés político. A nossa única intenção é fazer uma reflexão sobre o Livro dos Espíritos, a questão 344, e deixar claro que desde o momento da concepção, o Espírito já começa a se ligar à matéria. Então, a gente não pode dizer que isso não acontece, porque acontece. E também deixar muito claro que a mãe vem em primeiro lugar em detrimento do feto. E aí depois as escolhas é por conta da medicina. Tá bem? É sobre isso. É isso aí. Vamos agora aquele momento das nossas vibrações, onde nós vamos unir nossos corações e doar nossas melhores energias. Sinta, meus irmãos, a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo em energias de amor, energias de luz, de paz, de perseverança. E nessa união, vamos vibrar pelo nosso planeta, vamos vibrar pelos países que se encontram em conflito, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelas famílias do mundo inteiro, pelas famílias que choram a perda do ente querido, pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, casais que não se entendem, filhos que têm problemas de relacionamento com os pais. Vibremos pelos irmãos que partiram desta vida, em especial os irmãos que sofreram um acidente aéreo na última sexta-feira, que possam ser acolhidos, possam ser amparados, encaminhados aos hospitais do astral, e que possa confortar todos os seus familiares que aqui ficaram, que possam compreender que em algum dia todos iremos nos encontrar novamente. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, que estão passando por muito frio, nessas quedas de temperatura. Vibremos pelos irmãos privados da liberdade,
pelos irmãos indígenas. Vibremos pelos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, pelos irmãos que estão nos corredores à espera de um leito. Vamos vibrar pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas, com depressão. Que esses irmãos possam ser envolvidos em energias de amor, de luz, de muita fé. Te pedimos, Jesus, pela proteção de nossos lares, pela proteção de nossos familiares, de nossos cônjuges, de nossos filhos, de nossos parentes e amigos, que essa energia de amor possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, do nosso país, de todo o planeta Terra. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, que possa depositar nessas águas o remedinho que necessitamos para nossas enfermidades, para que possa nos dar força para continuar a nossa jornada, que possa transformar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Parece de encerramento. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Queridos, gratidão por seguirem a nossa página, estamos avançando bastante com novos seguidores. Gratidão e continue nos seguindo, compartilhando nossos vídeos, também no canal do YouTube, Aura Vibração Espiritual. Divulguem. Nossa única intenção é falar um pouco de amor, de Jesus e da doutrina espírita, que é o nosso propósito aqui na página. E também, por quê? Porque nós amamos vocês. Até a próxima semana. Ótima semana. Tchau, tchau.